nessa fase, a minha sugestão é que o processo não leve mais do que 3 minutos. Aqui, então, vocês estão vendo o funil, né, desse recrutamento, que eu chamo aqui de funil de recrutamento, que é o momento, e aqui a gente é o momento, então, de planejar o funcionamento e as estratégias em cada um desses estágios, né? E aí a gente tem alguns estágios aqui para trazer para vocês, né? Então, o primeiro é conhecimento da marca. Aqui é onde tudo começa, o topo do funil, né? Então, aqui é quando a pessoa toma conhecimento, toma ciência, começa a saber quem é você enquanto marca empregadora, né? Quem é você enquanto organização. Talvez ela te conheça como marca comercial, mas ela não te conhece como marca empregadora. Este é o primeiro momento, né, nesse funil de recrutamento, né? Depois a gente tem a fase de consideração. A consideração, ela é um momento em que a pessoa começa a partir do momento que ela descobre a tua organização, né, que ela descobre a tua vaga, ela começa a avaliar, a considerar a hipótese de aplicar dentro daquele processo seletivo. Ele começa a considerar a chance de se candidatar. E aqui, de todas as fases, a consideração é onde a empresa tem o menor nível de influência, porque é uma reflexão, é uma decisão muito pessoal, né? Por mais que hoje, né, a gente tenha muita tecnologia, tenha muito uso de dados dentro do RH e do marketing, é muito difícil ainda para a gente, como organização, mensurar quando uma pessoa começa a considerar quanto tempo ela leva, né, quais são as reflexões que ela faz. Então, aqui, de fato, é um momento para a gente meio difícil de mapear mesmo, mas ele existe. Essa transferência entre esse momento entre o conhecimento da tua marca, né, da vaga, e o interesse, né? Quando a gente já vem para o interesse, aqui, nessa fase, a gente precisa despertar o interesse do candidato para ele dar o primeiro passo, né? A página de carreira pode ser um grande diferencial, embora hoje em dia isso já seja algo mais commodity, né? Boa parte das empresas, pelo menos as grandes já tem uma boa página de carreira. Mas o mais interessante aqui é que ela seja de forma autêntica, espontânea, que ela reflita de fato, né, a tua organização. Essas 3 primeiras fases aqui, conhecimento de marca, consideração e interesse, é o que a gente chama de marketing de recrutamento ou inbound marketing. Aqui eu consigo trabalhar as estratégias de inbound, tal como, né, o marketing trabalha isso, só que focado em aquisição de cliente, em leads, né? A gente trabalha no RH olhando para a pessoa candidata. Então, eu tenho um fluxo de nutrição, ou posso ter um fluxo de nutrição, da mesma forma que o marketing também o tem, né? E aí a gente tem a aplicação, candidatura em si, né? É nesse momento da candidatura, é importante que o talento ele tenha um guia, né? Um passo a passo para entender como vai ser a jornada dele a partir daquele momento. Ele precisa ter o processo estruturado, claro, objetivo, conciso, né? Para que ele entenda, para que esse profissional entenda onde ele está dentro desse funil do processo seletivo e qual vai ser a próxima fase, né? Aqui é importante que a gente utilize uma linguagem simples, né, que seja
nessa fase, a minha sugestão é que o processo não leve mais do que 3 minutos. Tá? Não pode demorar mais do que 3 minutos para... Não é que não pode, mas a tua chance, a partir desse tempo, de você perder pessoas, das pessoas desistirem do teu processo seletivo, porque ele é a inscrição... Se a inscrição é demorado, que a pessoa pensa assim, se para me candidatar eu vou demorar 20 minutos, meia hora, imagina como vai ser esse processo seletivo, né? E aí, qual é a experiência que as pessoas têm para trás? Putz, nem feedback me dão, ninguém nem me diz em que momento eu estou, se eu estou aprovado, se eu não estou, eu vou ficar perdendo tempo num processo seletivo? Lembre, a gente vive uma guerra de talento. Talento, infelizmente ou felizmente, não passa muito aperto. Vai ter oportunidade, se o teu processo for ruim, se a experiência for ruim, você vai perder pessoas aqui, né? Na seleção. Bom, a seleção a gente começa, de fato, né, a triar as pessoas dentro do recrutamento. E aqui existem várias técnicas que podem te ajudar a selecionar o melhor candidato, sejam elas dinâmicas, entrevistas comportamentais, testes, assessments, né? Inclusive algumas dessas plataformas ATS que eu falei lá atrás já vêm com esse tipo de teste, né? Ou você pode acoplar, comprar assessment, testes de fornecedores dos mais variados, alguns que já inclusive utilizam People Analytics e Machine Learning para automatizar e dar celeridade à etapa de seleção, né? O que a gente não pode esquecer é que o candidato também está interagindo aqui com a empresa e ele também está fazendo a própria análise dele dentro desse processo seletivo. Portanto, a gente precisa tomar o cuidado para humanizar essa triagem, né? Para mantê-lo engajada até o final. A gente pode personalizar mensagens, ter uma interação mais frequente através de aplicativos, mesmo através de chatbot, enfim, tudo isso dá dinamismo para o teu processo seletivo. Lembre-se que quanto mais tecnologia você colocar, quanto mais high-tech for o teu processo, quanto mais de inovação tecnológica ele tiver, mais fundamental é o papel do ser humano, né? High-tech, high-touch. A gente precisa humanizar. Eu sou muito a favor de trazer a tecnologia, de usar machine learning, trabalhar com inteligência artificial, com softwares, com soluções preditivas, né? Mas tudo isso tem que ter uma análise muito crítica por trás e tem que também ter um toque humano, tem que ter ali uma humanização em toda essa tecnologia para que as pessoas percebam que, ok, existe sim tecnologia, mas cada vez que a tecnologia avança, nós, seres humanos, também precisamos avançar no uso dessa tecnologia. Tá? E, por fim, a gente tem a fase de contratação, né? Aqui é o momento que a gente faz a proposta para a pessoa escolhida, né? E fazer a oferta, né? Essa oferta ela precisa ser condizente com a expectativa do candidato, da candidata, né? E a gente pode aqui, muitas vezes, a gente perde aqui uma oportunidade de ouvir as pessoas, né? Muitas vezes, na fase de contratação, não é tão incomum a gente encontrar muitos candidatos, muitas candidatas que desistem. Por que alguém chega numa última fase de um processo seletivo e desiste nessa etapa? Quais insights como área a gente pode colher sobre isso? Mas será que o meu EVP está condizente? Será que a experiência pode ter sido ruim, né? E, por fim, a gente tem o onboarding, né?
muitas empresas já estão considerando o momento da integração como uma parte dessa jornada, né, da pessoa candidata. Às vezes até não estou falando simplesmente da entrega, né, dos documentos para contratação, mas estou falando de um período que pode variar ali de 7 dias até 90 dias após a admissão dessa pessoa, em que a experiência, né, do candidato, que a partir daquele momento de admissão passa a ser uma experiência do colaborador, mas que ele está intimamente ligado com aqueles primeiros momentos, com aquelas expectativas que a gente vendeu no processo seletivo, né, e como isso se casa dentro da experiência do colaborador dentro da organização. Então, esse é um momento de verdade bastante importante aqui, né? Para cada jornada, para cada etapa melhor dessa jornada, a gente precisa detalhar como ela vai funcionar na prática. É óbvio que aqui eu estou passando muito rapidamente sobre o funil, estou falando de forma mais geral, né? Eu diria que daria para fazer uma live, dá para fazer um curso, na verdade, sobre cada uma dessas etapas aqui, né? Mas a ideia é que vocês vão se aprofundando nessas necessidades, nas dores do candidato, da candidata, na persona, para que você possa ser mais ágil e eficiente dentro do teu processo seletivo. E aí você volta, né, num PDCA, né, de alguma forma num PDCA, trabalhando com esses dados, né, a saída vira um novo input, vira uma nova informação para você otimizar e melhorar cada uma dessas fases, tá? Uma coisa que é importante aqui, eu sempre sugiro, em cada etapa, tente colher, né, estabeleça formas de você colher o feedback das pessoas. Ouça a opinião, ouça o que elas estão achando daquele teu processo. O processo seletivo, ele tem que servir a 2 senhores: pessoa candidata e organização. Não adianta ser legal pra caramba para as pessoas e não servir para a organização recrutar. E não adianta servir para a organização recrutar e ser uma experiência péssima para quem está participando.